Competição por recursos. Então, pessoal, os projetos, eles competem por recursos da organização. Tanto os projetos entre si, quanto os projetos com a operação normal da empresa. Porque por mais grandiosa que seja a empresa, né, por mais recursos que ela tenha, sempre haverá limitação. Você não tem recurso para tudo, né? Então você vai ter que limitar os seus projetos de acordo com a tua disponibilidade de recursos. Isto vale mesmo para as grandes corporações. Então, existe naturalmente essa disputa por recursos. É claro, se você fizer um bom planejamento do teu portfólio, se você escolher corretamente os projetos que você vai tocar, essa competição tende a diminuir. Não é uma coisa tão agressiva. Mas, se você não deixar muito claro quais são as regras para a distribuição de recursos entre projetos, a gente pode ter uma situação como essa que a gente está mostrando aí, verdadeiro cabo de guerra, né? Cada um puxando para um lado os recursos para o seu projeto. E às vezes não tem para todo mundo. É aquela história do cobertor curto, né? Às vezes você puxa de um lado, falta do outro. Então, esse é sim um dos grandes motivos para que os projetos atrasem ou até não terminem. É você não ter recursos suficientes para tocar todos eles. E eu não falo apenas em recursos financeiros, né? Eu falo também de pessoas. Às vezes a mesma pessoa que está num grande projeto que você está tocando pode estar também em outro projeto, ou atendendo a uma iniciativa diferente, né, da organização. Ele tem um trabalho normal dele. Por exemplo, ele é um comprador, vamos pegar um exemplo típico, né? Ele está fazendo as compras para manter a empresa funcionando. Imagine que é uma fábrica. Ele está comprando materiais que vão permitir que essa fábrica funcione. E aí tem um certo projeto que chegou, né? E ele também vai ter que comprar para o projeto. Então ele fica meio que dividido entre as duas coisas, né? Entre comprar para manter a operação rodando e comprar para atender o projeto. Muitas vezes o projeto perde, porque quando se trata de um comprador, por exemplo, né? Ele está comprando quantidades pequenas para fazer alguns protótipos para o projeto e muitas vezes de fornecedores que não são conhecidos, então pode ter muitos fornecedores novos, né? Então ele não tem muita margem de negociação, às vezes fica mais difícil de atender prazo, por ser uma coisa específica para aquele projeto com quantidades pequenas. Quando ele compra para a fábrica, ele já tem fornecedores conhecidos e compra em grande quantidade. Então ele consegue negociar melhor e consegue até prazos melhores. E normalmente, né, claro que varia de empresa para empresa, mas em muitas empresas, o comprador ele é avaliado por não faltar material, por conseguir redução de preço, né, ou redução de custo, e por conseguir materiais com qualidade. Se ele conseguir um material com qualidade no prazo certo e num bom preço, ele é um bom comprador. Então ele tem indicadores, né, justamente voltados para essas três variáveis. E sempre com o objetivo de manter a operação funcionando. Em primeiro lugar, a operação. O problema do projeto, né, é que ele não dá resultado imediato. Você compra hoje para fazer protótipo, para criar um novo produto que vai dar resultado daqui a um ano, talvez. Então o projeto, apesar de muito importante, ele não é tão urgente para a operação. Então, entre o comprador comprar para manter a fábrica rodando, e normalmente ele é avaliado por isso, né, os indicadores dele são voltados para isso, ou comprar para um projeto que ainda está iniciando, ele acaba muitas vezes optando por manter a fábrica rodando e acaba deixando as compras do projeto em segundo plano. Então existe mesmo essa competição por recursos. É claro que tem maneiras, né, de você contornar isso. Algumas empresas têm pessoas voltadas para compras somente para projetos, né, fazer o procurement, que a gente chama. Com isso você consegue melhorar um pouco essa situação. Mas às vezes a negociação que é feita para o projeto, quando você entra numa operação normal e vai começar a comprar em volume, ela não se confirma. Então você até consegue na fase de protótipos alguns tipos de acordos, né, que você acha que vai conseguir depois para o teu produto final. Mas às vezes você pode ter surpresas. Na hora que você for realmente começar a produzir, tem que ter uma nova negociação. Então, nunca é um processo muito simples essa passagem do projeto para a operação. Resumindo, sempre que você estiver no projeto, você tem que prestar atenção nos recursos. Vamos dar uma olhadinha quais são esses recursos. Quando a gente fala de recursos em projeto, a gente está falando, claro, de dinheiro, né? Você precisa de recursos financeiros para tocar o teu projeto. Está falando de ferramentas, de instrumentos, né? De materiais para tocar o teu projeto.
está falando principalmente de pessoas. O nosso foco nesse curso são as pessoas, né? Então, principalmente recursos humanos, porque talvez você até tenha as pessoas na tua empresa, mas talvez elas não estejam disponíveis para o seu projeto. Esse é um ponto muito importante. Você pode estar falando de instalações, né? Uma fábrica, um local onde você vai produzir, ou equipamentos, né? Então tem uma série de insumos que você precisa para realizar o teu projeto. Um projeto demanda por recursos, né? A gente pode afirmar uma coisa: não existe projeto que não precise de recursos. Todo projeto precisa de recursos. Mesmo que seja um projeto solitário, né? Eu vou escrever um livro, esse é o meu projeto. Precisa de recurso. Ah, mas professor, mas eu já tenho um computador, eu não vou gastar nada, porque eu já tenho tudo. Tudo bem, mas as horas que você está colocando nesse projeto, nesse caso, escrever o livro, né, são um recurso. Você está investindo o teu tempo nesse projeto do livro. Então, não existe projeto que você não precise de recurso. Isso é fundamental. E um cuidado que o gerente de projetos tem que ter é o seguinte: ele tem que garantir que tem o recurso certo, no momento certo e na quantidade certa. Não adianta você ter o recurso no momento certo, na quantidade certa, mas é o recurso errado. Não adianta ter o recurso certo, no momento certo, mas faltando, com pouca, né, quantidade, a quantidade não atende. Não adianta ter o recurso certo, com a quantidade certa, mas entregue fora do prazo. Então você tem que fazer coincidir, né? Ou planejar para que aconteça, coincidir não é um bom termo, mas você tem que planejar para que aconteça essas três coisas: o recurso certo, no momento certo, na quantidade certa. Isso não é tão simples, né? Porque você não tem recursos sobrando em todo lado. Você tem normalmente mais projetos do que recursos. A gente vai falar sobre isso depois. E essa carência de recursos é um aspecto muito importante no projeto. Às vezes você fez tudo direitinho, planejou tudo corretamente, mas quando você vai contar com determinado recurso, ele não chega no momento certo, ou não chega na quantidade certa, ou não é um recurso certo. E aí você tem problemas no teu projeto, né? Isso vale para dinheiro, pessoas, materiais, equipamentos, instalações e tudo mais. Cuidado! E quem você deve procurar caso tenha problema com recursos? Já falamos sobre isso, né? Normalmente, quando você inicia um projeto, você já tem uma certa quantidade de recursos disponibilizada para ele. Essa quantidade, esse orçamento inicial vai ser revisado depois, mas você já tem uma certa quantidade de recursos autorizada pela empresa. E quem autorizou isso? O sponsor do projeto, o patrocinador do teu projeto. E se você tiver problemas com recursos, quem que você deve recorrer? O patrocinador do projeto. É ele que vai ter que resolver o teu problema. Se ele prometeu para você, né, que você teria aqueles recursos, você tem que garantir que eles vão estar disponíveis. E se não estiverem disponíveis, você vai ter que recorrer a eles. E olha, eu contei que ia ter uma contratação, por exemplo, de um funcionário para o meu projeto, mas não aconteceu. Isso vai impactar no prazo ou no orçamento, alguma coisa assim. O que nós podemos fazer? Outra possibilidade, a gente falou que teria R$1 milhão, estou chutando um valor aí, né, para esse projeto, mas você só liberou até agora metade. E agora? A gente vai atrasar o projeto, vai aguardar a liberação do restante? Como é que fica? Então, o gerente de projetos tem que recorrer sim ao patrocinador sempre que tiver dificuldades em relação a recursos. Ok? Mudança causa desconforto. Então, assim, o ser humano é muito de hábitos, né? Existe até um livro que eu recomendo, muito bom, que é O Poder do Hábito. É como você pode fazer para criar hábitos, né? E transformar a sua vida através dos hábitos. Na verdade, nós somos o resultado dos nossos hábitos, né? Se você tem hábitos de uma pessoa que procura crescer todos os dias, procura se aprimorar, procura se desenvolver, estudar, o teu resultado depois de um certo tempo vai ser diferente daquela pessoa que não tem os mesmos hábitos, né? Aquela pessoa que se acomoda, que não quer aprender mais, aquela pessoa que perde tempo, né? Desperdiça tempo em redes sociais, falando bobagem, ouvindo bobagem. Então, você pode escolher os hábitos que você quer. Você pode ter hábitos saudáveis de alimentação, de exercícios, de meditação,
Ou você pode ter hábitos não saudáveis, né? Você pode consumir drogas, pode beber, pode dormir pouco, pode comer em excesso ou comer errado. Então, o ser humano ele é formado por hábitos. E um projeto, ele altera os hábitos de uma empresa. Porque todo projeto está associado à mudança. Sempre que você propuser uma mudança para uma empresa, você vai ter uma inércia, você vai ter uma resistência. Inclusive para você mesmo, né? Se você tiver um projeto pessoal e disser assim, a partir do próximo mês eu quero acordar mais cedo, eu quero correr, eu quero fazer não sei o quê. Vai ter uma inércia. A coisa não é tão simples assim. Você vai ter que lutar contra uma tendência que você tinha. Você vai ter que construir um novo hábito. E isso aí demanda esforço. Nada é de graça nessa vida, né? A gente já falou sobre isso. Por que eu estou falando sobre isso, né? Porque um projeto, sendo uma mudança de hábito, ele vai sofrer resistência. Às vezes você vai estar todo empolgado para falar do teu projeto como equipe e vai ver uma pessoa como essa aí, né? Cadê? Eu acho que ele está aqui assim, né? Você vai ver uma pessoa como essa aí que aparece no slide, né? Com essa cara, assim, braço cruzado, desanimado, olhando com desconfiança para você e você todo empolgado, né? Porque projeto vai mexer com hábitos das pessoas. Às vezes a mudança é muito simples. Eu já vi projetos que era um software, um programa de computador, e o local onde era colocado o código mudou. Em vez de ser num canto da tela, passou para o outro canto. Meu Deus do céu, teve uma resistência enorme só por causa disso, né? As pessoas diziam, agora eu não consigo mais usar esse programa, ficou tudo complicado, ficou tudo difícil. Apenas porque houve um pequeno ajuste no layout. Então, infelizmente, né, você vai ter que lutar contra isso. Até tem um exercício interessante, eu sugiro que você faça agora, né? É um exercício que dá para fazer sentado, então não tem problema, não vai ter nenhum risco, espero, né? E o exercício é muito simples. Você vai cruzar os braços, deixa eu ver se eu consigo fazer de maneira que você veja, né? Deve estar vendo aí. Você vai cruzar os braços da maneira que seja mais confortável possível para você. Veja uma posição que você acha confortável, né? Ok. Tudo bem? Agora você vai tentar cruzar os braços do contrário. O braço que estava embaixo vai ficar em cima, o que estava em cima vai ficar embaixo. Só mudar. Às vezes é até meio complicado, as pessoas, como é que eu faço isso, né? Faz assim, né? Um de cada vez, né? Pronto. E agora você está com outra posição nos braços, né? Cruzou de outra maneira. Você não está sentindo um certo desconforto? Tipo assim, puxa vida, não está tão bom, volta ao normal agora. Cruza do outro jeito. Né? Então, até para cruzar um braço, né, os braços, a gente tem hábitos. As coisas mais simples que a gente faz na vida, né, você faz através de hábitos. E esses hábitos acabam determinando a tua forma de trabalhar e de se conduzir na vida. Né? Eu tenho um costume, por exemplo, quando eu saio de mãos dadas com a minha esposa, né, na rua, ela sempre tem que segurar na minha mão esquerda. Eu seguro com a minha mão esquerda, a mão direita dela, e a gente anda de mãos dadas, o que é bonito, né? Andar de mãos dadas com a esposa depois de um certo tempo já é um sinal bom. Mas o problema é que se um dia eu segurar o outro braço dela, né? Segurar com a outra mão, com a mão direita, eu me sinto estranho, né? Eu sei que tem até uma regra, né? Parece que a mulher caminha para o lado de dentro da calçada, alguma coisa assim. Mas eu já tentei andar com ela segurando a mão com a outra mão, né? Me sinto até mal, parece que eu estou traindo a minha esposa. É uma coisa muito estranha. Então, a mudança causa desconforto. E isso você vai ter que entender. Como gerente de projeto, você vai ter que enfrentar esse desconforto e convencer as pessoas de que vai ser melhor para a empresa adotar esse novo hábito, adotar esse novo projeto.